Sim ou não, medo e coragem, amor e ódio, permanecer ou ir. Essa dualidade nos aflige diariamente e ficamos confusos a respeito de saber como podemos escolher corretamente. Porque ao mesmo tempo que um sentimento favorável nasce, um desfavorável também está ali ao mesmo tempo. É como se cara e coroa estivessem ao mesmo tempo sendo mostradas. Olá a todos, eu sou Kelly Teixeira, alquimista pessoal, e sejam bem-vindos a Investigando Eu. Aqui nesse canal eu compartilho vivências do meu processo de autoconhecimento, alguns saltos de consciência que eu sinto que pode favorecer outras pessoas e também algumas ferramentas que me ajudaram nesse processo. Hoje eu quero compartilhar para vocês como fazer escolhas mais assertivas, mesmo sendo o tempo todo, sabe, atravessado por esses opostos. Essa dualidade que nos deixa, sabe, confusa e muitas vezes sem saber o que escolher, sem saber para onde ir. Então, antes de eu passar essa técnica para vocês, eu quero esclarecer algumas coisinhas, tá bom? A primeira é que a gente tem que tirar da nossa mentalidade a crença de que a gente perde. Primeiro porque a gente só ganha. E mesmo quando a gente perde alguma coisa, a gente ganha experiência. E experiência acumulada vira sabedoria. E essa sabedoria você vai usar ela em várias áreas da sua vida. Porque como você experienciou, como você viu aquilo acontecendo, como você sentiu, aquilo fica gravado no seu campo de uma forma diferente. Então é algo que você vai levar para a vida toda. A outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês é que esqueçam as suposições, os e se's, sabe? Algo aconteceu lá no passado e você fica, e se eu fizesse X ou Y diferente? Será que ia mudar o cenário? Sabe, você ficar supondo que, sei lá, se você tivesse usado, em vez de uma blusa branca, você tivesse usado uma rosa. Será que aquela pessoa teria gostado de você mais por isso? Enfim, essas suposições aí, elas são perda de energia. Por quê? Primeiro que é impossível você conseguir ver todos os cenários, sabe? Você saber o que aconteceria se você mudasse isso ou aquilo. Então, quando você escolher algo, você vai seguir o baile, entendeu? Não vai ficar supondo como teria sido. Tipo, eu escolhi, sei lá, mudar de cidade. Aí você vai ficar gastando um tempo pensando, nossa, e se eu não tivesse mudado? E se eu tivesse esperado um tempinho mais? Cara, isso é literalmente desperdício de tempo. Então, essas duas coisas que eu quero deixar claro. Primeiro, essa questão de você achar que perde uma coisa quando escolhe outra. Porque não, você tá escolhendo vivenciar uma coisa nesse momento. Você tá escolhendo, vamos dizer, você tem X e Y. Você vai escolher vivenciar Y. Então, tipo, nesse momento eu quero experienciar Y. Eu não tô perdendo X, porque primeiro você não tinha X nem Y. E você, ao escolher, você vai ter um deles. Porque os dois, muitas vezes, por serem caminhos diferentes, você não vai conseguir fazer isso. Então, qual é a técnica que vai fazer com que você consiga realizar escolhas mais assertivas? É basicamente um processo verbal de Axis. Você vai fazer uma pergunta para o universo. Essa pergunta, ela pode variar. Eu vou dar aqui 3 exemplos para vocês e depois você muda a pergunta para o seu caso específico, tá bom? E além disso, de eu mostrar aqui alguns exemplos, eu vou dar, eu vou contar um case real disso daqui para vocês verem que funciona, tá bom? Então, vamos lá. Bom, você vai fazer uma pergunta para o universo. Universo, se eu escolher tal coisa, como eu vou estar daqui a 5 anos? Agora eu vou trazer uns exemplos e depois você modifica aí para o seu caso específico, tá bom? Por exemplo, universo, se eu escolher trabalhar como terapeuta, como eu estaria daqui a 3 anos? Vamos trazer um outro exemplo assim diferente. Universo, se eu escolher comprar essa casa, como eu vou estar daqui a 6 meses? Outro exemplo. Universo, se eu for viajar no mês de outubro, como será a minha experiência? O tempo, ele é totalmente variável. Você pode usar anos, pode usar meses,
tá bom? Para você criar a sua pergunta e você modifica aí pro que você está precisando fazer nesse momento. E aí, como que surgem essas respostas, né? Você fala, nossa, eu perguntei pro universo, como é que eu vou saber quando a resposta chegar? A primeira é bem simples, assim. Se você tiver total permissão e consegue ter um acesso à sua tela mental com facilidade, vai surgir imagens na sua mente instantaneamente a respeito daquilo que você perguntou. Mas, claro, esse aqui, ele é para quem, né, tem eu acho que até um certo tipo de mediunidade nessa forma de conseguir receber na tela mental ali a resposta. A segunda forma de você entender essa resposta que vai chegar para você é através do seu corpo, das suas emoções. Quando você fizer essa pergunta, você vai prestar atenção no seu corpo e ver como ele reage. Se ele tá com alegria, se ele tá com euforia, ou se ele fica triste, incomodado, desconfortável, se sentindo preso, sufocado. Então, a partir das emoções que surgir, após você ter feito essa pergunta, aquilo já é uma resposta para você. E a terceira forma que isso se manifesta é a partir de uma manifestação da resposta dentro do seu dia a dia. Sabe, por exemplo, você tá indo comprar pão, você vê alguma coisa acontecendo e você fala, nossa, é isso, essa é a resposta que eu pedi. Entendeu? Então manifesta na sua realidade. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma querida que fez essa pergunta, ela queria saber se ela dava uma segunda chance, se ela voltava com o ex-namorado. E ela fez essa pergunta, universo, se eu voltar com meu ex, como eu vou estar daqui a 5 anos? Ela soltou. Você faz a pergunta, você solta, vai viver sua vida. Ela tá lá, toda linda, indo na manicure. E o que ela vê no caminho dela? Com quem que ela interage? Com uma mulher que era mãe solo de 2 bebês gêmeos. Gente, na hora, ela entendeu que aquilo era o futuro que ia esperar ela se ela retornasse para aquele relacionamento. Então, assim, essa é uma das formas que se manifesta, tá? Na sua realidade. A resposta para você. Pode ser tanto alguém desconhecido que vem conversar com você sobre aquele assunto e contar a história dela, ou você vai ver na televisão, enfim. Vai surgir no seu campo. O que acontece? Para muitas pessoas, pode acontecer instantaneamente, sabe? Vir na tela mental. Eu mesma, às vezes, eu pergunto de manhã, na tarde eu já recebo a resposta. Mas para outras pessoas pode levar uma semana, 2. E o que eu sugiro? Post-it. Você vai ficar na pergunta. Você escreve a pergunta aqui, para você se lembrar. Isso aqui é para as pessoas esquecidas também, tá bom? Eu também faço isso às vezes, tá, gente? Você escreve a pergunta que você quer a resposta. A situação que você quer escolher. Eu quero escolher tal coisa aqui. Então, eu quero saber como vai ser se eu escolher essa coisa. Aí você escreve e deixa num local visível, na porta da geladeira, no espelho do banheiro. E até você obter essa resposta. Fica na pergunta. Porque vem. Só vem. Escolher bem não significa que você não vai ter nenhum desafio, tá? Na sua vida. Porque tudo aquilo que a gente quer, sabe? E muitas vezes daquilo que a gente deseja muito, é algo que também vai ter um medo ali muito grande da gente conseguir. Por quê? Porque a gente tem medo de não conseguir lidar, de não suprir as nossas próprias expectativas, sabe? Então, quando você escolher algo e tá ali experienciando aquilo que você queria, e você fala, nossa, sabe? Tá difícil. Eu tô tendo, sei lá, que trabalhar mais agora, eu tô tendo que isso e aquilo. Não é que você escolheu mal, tá? É simplesmente que você escolheu bem e essa é a experiência que você vai ter. É tudo sobre experiência, sabe? Não é muito sobre a questão, tipo, de... eu perdi uma coisa, igual eu falei lá pra vocês. Não existe isso de perder. Você escolheu vivenciar uma coisa específica, entendeu? E a dualidade tá em tudo, sabe? E não é ver muito... tem algumas, né, filosofias que veem a dualidade como opostos, tipo, bem e mal, certo e errado, e tem outras filosofias como veem a dualidade como algo complementar, né? Como a questão do yin e yang. E pela minha vivência, pela minha experiência, a dualidade ela sempre vai estar presente. Muitas vezes eu vou estar feliz, vou estar amando a experiência, mas vai ter alguns pedacinhos dela, sabe? Que eu vou estar odiando e vou falar, ai meu Deus, preguiça, quero voltar pra casa.
Então, assim, isso não quer dizer que a sua escolha foi ruim, entendeu? Só quer dizer que dentro de tudo que você escolhe vai ter o bem e o mal. Não no sentido de certo ou errado, mas no sentido de que o todo, ele não exclui só a parte boa, sabe? Ele inclui também os desafios, ele também inclui os desconfortos. Então, sempre que, sei lá, você escolheu e tá passando por uma situação um pouco desconfortável, ou você tá tendo que, sabe, que eu acho que, como eu diria, performar de uma forma diferente, sabe? Tá tendo que ter mais responsabilidades. Isso não é ruim, isso tudo é pro seu crescimento, tá? E se você gostou desse vídeo, fica à vontade para curtir e compartilhar. Me siga também no Instagram, @terapia da deusa. Lá eu vou estar um pouco mais ativa também. E sejam muito bem-vindos, tá? Se sintam acolhidos, porque aqui é um espaço onde a gente investiga a si mesmo todos os dias. Tchau, tchau!